Voltamos. Voltamos, obrigada. Está salvo lá na sua timeline também. Amém. Que legal. Posso depois publicar no YouTube? Pode. Pode. Eu não sei publicar no YouTube, mas pode, claro que sim. Então, vamos agora... acho que eu faço download do vídeo depois, né? Eu consigo fazer download do vídeo. Eu não entendo disso, mas... Eu entendo pouco, mas eu consigo. Né? Eu sou meio analfabete, né? Mas eu consigo. Bom, você ia ler eu estava te falando, né? Que eu fiz assim uma... Você ia ler pra gente o Arlequim. O Arlequim, né? E eu pedi pra gente salvar a live e retornar, foi isso. Sim. Bom, Arlequim. A grande sala estava constantemente vazia. O piano, às vezes, ficava aberto e exalava um cheiro antigo de madeira, seda, metal. As estátuas seguravam seus mantos. Meu Deus, que verso, né? As estátuas seguravam seus mantos, olhando e sorrindo, altas e altas. E eu parava e ouvia o silêncio. O silêncio é feito como de muitos guizos, leves, pequeninos, campânulas de flor com aragem e orvalho. Quando abriam as cortinas, pela vidraça multicor, o sol passava e deitava-se no sofá como um longo arlequim. Meu coração batia quase com o mesmo som daquele relógio de cristal que então se via brilhar entre suas pequenas colunas brancas e douradas. Naquele sofá, o arlequim de luz dormia. Nossa. Você sabe que poema, existiam aqueles vitrôs antigamente, nas casas meio art déco, que eles tinham aqueles vidros assim, amarelo, vermelho, azul, e quando o sol atravessava, projetava em cima das partes brancas aquele arlequim, que era uma espécie de um xadrez, não é? Desse colorido. E isso é tão descritivo e é tão bonito, né? Eu já vi os arlequins várias vezes na minha vida, em vários lugares. Mas eu acho assim que é impressionante essa percepção dela de chamar essa luz no sofá do arlequim. Mas os santos que seguravam os mantos e os guizos também são versos deslumbrantes. Muito obrigada, Pedro. Obrigado, ela é deslumbrante mesmo. Bom, sei lá, a gente pode falar, né? Bom, eu falei para você... Pedro, não chegamos a 20. Eu acho que você fez os 20 e não contou para mim. Viagem, motivo, retrato, despedida, elegia, borboleta. Deixa eu falar mais ou menos por ordem alfabética, né? Bom, não, tirando, né, os 4 motivos da rosa, né? O Arlequim, o Canção da Tarde no Campo, claro, né? Claro. Despedida. O Elegia, que ela escreveu para a avó dela. E o outro, Elegia, uma pequena borboleta. Sim. Então, aquele Elegia que ela vai falando da avó, até que ela tem uma parte que ela fala da lágrima que caiu nos olhos dela, né? Quer dizer... E ali ela mostra que relação bela que ela teve com essa avó, que amou tanto, onde ela diz, a minha primeira lágrima caiu dentro dos seus olhos, eu tive medo de enxugar para que você não soubesse que ela tivesse caído. Olha só a capacidade de amor que a Jacinta deu para ela e que ela deu para a Jacinta. A avó falece em 32, quer dizer, Cecília está com 31 anos. Ou seja, essa avó nunca fez essa menina chorar. É uma abundância de amor, não é? Para ela escrever isso, a minha primeira lágrima caiu dentro dos seus olhos, né? Sim. É forte. Muito forte, né? Muito.
Bom, eu te falei, bom, os 4 motivos da Rosa, né? Arlequim, Canção da Tarde no Campo, Sim. Canção do Deserto, Canção do Despedida, Deserto. Ah, Canção do Deserto. Despedida, Sim. é que eu te falei, Despedida, Olha, né? você não quer ler a despedida que você falou para Ah, sua namorada? ainda não chegou a ser minha namorada, bem que eu quis, mas ela não quis, né? Então, Não, ela não sabe o que ela ela não perdeu, quis. né, Pedro? Ela não quis. Mas tudo bem, a vida é assim, né? A vida é assim. Acho que está no volume 1. Despedida. Despedida. Aquele poema maravilhoso. É do Vaga Música. É do livro Vaga Música. Sim. Não, só esses títulos, né? Vaga Música, Mar Absoluto. Né? Há muita poesia já nos títulos dos livros, né? É. Despedida. É por mim e por vós e por mais aquilo que está onde as outras coisas nunca estão. Deixa o mar bravo e o céu tranquilo. Quero solidão. Meu caminho é sem marcos nem paisagens. E como conheces? Me perguntarão. Por não ter palavras, por não ter imagens. Nenhum inimigo e nenhum irmão. Que procuras? Tudo. Que desejas? Nada. Viajo sozinha com o meu coração. Não ando perdida, mas desencontrada. Levo o meu rumo na minha mão. A memória voou da minha fronte. Voou o meu amor, minha imaginação. Talvez eu morra antes do horizonte. Memória, amor. E o resto, onde estarão? Deixo aqui meu corpo entre o sol e a terra. Beijo-te, corpo meu todo desilusão, estandarte triste de uma estranha guerra. Quero solidão. É, É uma me, estranha emoci... guerra me mesmo, né? emociona até hoje. Me emociona até hoje, Pois. sabe? É Lindo, emocionante mesmo. né? Lindo, 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 né? lindo. Eu gosto muito do Marcha. Bom, Nossa! Marcha é uma das coisas mais extraordinárias. Extraordinário. Assim, vou te falar, eu sinto saudade de São Paulo, sabe? Agora eu estou passando minhas férias, retorno a Mato Grosso do Sul agora no início de fevereiro. Uma coisa que eu sinto falta aqui de São Paulo é dos saraus. Eu frequentava muitos saraus aqui, né? Há muitos saraus em São Paulo. São Paulo é uma cidade efervescente. É. Então, há vários grupos. Pessoas se reúnem aos sábados, alguns grupos de sexta-feira à tarde. E não dá para ir porque a gente trabalha, né? Tem grupos que se reúnem aos domingos. Bom, aí eu vim para cá. O último sarau de que participei, eu li o Marcha. E foi talvez um dos saraus que eu fui mais aplaudido. Quer dizer, teve assim, por causa da beleza, não eu, Pedro, quem sou eu? Eu digo pela beleza dos versos da Cecília. Ô Pedro, você não quer ler Marcha? Porque esse é o poema que o Raimundo Fagner disse que era dele. O poema da discórdia. Eu conheço a história. A minha mãe teve que obrigar a gravadora a colocar judicialmente o nome da minha avó no poema, porque era uma apropriação indébita. E esse fato da minha mãe ter conseguido isso permitiu que vários autores fossem beneficiados com a mesma decisão que foi dada à ação que a minha mãe moveu. Foi muito doloroso ter que fazer isso com a competência e a beleza da música do Fagner, que é linda, não é? Nós mesmas cantávamos assim, contentíssimas e tal, mas foi necessário, porque uma coisa não pode ser apropriada dessa forma, não é? Principalmente um poema. Sim.
Tem o Isto ou Aquilo também, né? Gosto muito do Isto ou Aquilo, acho muito lindo. Os poemas infantis da Cecília também são lindos. Mas a gente fala disso depois. Marcha, né? Sim. E aí eu fui lendo o poema lá no sarau. Foi uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida, né? Eu fui lendo esse poema no sarau e quando chegou quase lá no final, quando ela fala, né? Quando penso no teu rosto, nossa, as pessoas começaram a aplaudir antes de terminar o poema. Que massa! Assim, pela a força dos versos da Cecília, né? Ele é longo, As ordens você tá com fôlego, ele é longo, mas vai ser a primeira vez que eu acho que ele vai ser lido todo, eu acho. Ele merece. As ordens da madrugada romperam por sobre os montes. Nosso caminho se alarga, sem campos verdes, nem fontes. Apenas o sol redondo e alguma esmola de vento quebram as formas do sono com a ideia do movimento. Vamos a passo e de longe, entre nós dois anda o mundo, com alguns vivos pela tona, com alguns mortos pelo fundo. As aves trazem mentiras de países sem sofrimentos. Por mais que alargue as pupilas, mais minha dúvida aumenta. Também não pretendo nada, senão ir andando à toa, como um número que se arma e em seguida se esboroa, e cair no mesmo poço de inércia e de esquecimento, onde o fim do tempo soma pedras, água, pensamento. Gosto da minha palavra pelo sabor que lhe deste, mesmo quando é linda, amarga como qualquer fruto agreste. Mesmo assim amarga é tudo. Mesmo assim amarga é tudo que tenho entre o sol e o vento. Meu vestido, minha música, meu sonho e meu alimento. Quando penso no teu rosto, fecho os olhos de saudade. Tenho visto muita coisa, menos a felicidade. Soltam-se os meus dedos tristes dos sonhos claros que invento. Nem aquilo que imagino já me dá contentamento. Como tudo sempre acaba, oxalá, seja bem cedo. A esperança que falava tem lábios brancos de medo. O horizonte corta a vida, isento de tudo, isento. Não há lágrima, nem grito. Apenas consentimento. Lindo, né? É uma lindo demais, né? Uma aceitação e uma marcha. Ela dizia para as filhas, para que as filhas fossem independentes financeiramente, não é? Não dependessem de maridos. E as filhas nos educaram também a sermos independentes. Eu e minha irmãzinha somos as únicas netas, não é? A sermos independentes e não depender financeiramente. Mas elas nos ensinaram que a vida é para frente. A gente tem que andar para frente. Então é marcha mesmo e um consentimento para ir adiante, não é? É muito bonito isso. E principalmente esse verso, né? Quando penso no teu rosto, fecho os olhos de saudade. É tão verdadeiro, a gente é tão assim, né? É lindo demais, né? Foi uma leitura linda, Pedro. Foi lindo. Obrigado. Você quer ler mais algum assim que te passa em relance para a gente ouvir mais algum? Ou você... Vamos lá. Eu acho que eu coloquei aqui os poemas. Eu tinha falado para você, eu fiz uma listinha, mas aí eu fiz o seguinte, para facilitar, eu coloquei agora em ordem alfabética. Então aí agora acho que não tem mais erro, né? A Flor e o Ar, Arlequim, Sim. Canção da Tarde no Campo, Canção do Deserto, Despedida, Elegia uma pequena borboleta, Isto ou Aquilo, Marcha, esse que eu tinha falado. Memória, Minha Sombra, Motivo, Nadador, Reinvenção, Retrato, Vigília das Mães. Aqui deu 17, né? E mais os 4 motivos da Rosa da 21.
Ai, Vigília das Mães, lê pra gente, Pedro. Tão lindo isso. Ai, você sabe, ano passado, Não? eu gravei Vigília das Mães, inclusive eu postei no meu canal, Ah, porque eu tenho uma amiga muito querida, ela perdeu a mãe o ano passado, e eu também tenho história, perdi minha mãe faz alguns anos, né? Então, esse poema das mães, esse poema Vigília das Mães, é um poema, assim, muito caro, sabe? mãe. Muito, né? Cadê? Vigília das Mães. Ele está na parte mais final da obra dela, né? Tá aqui. 800. Eu acho que está naquele. Nos dispersos. É possível. É. Vigília das Mães. Nossa, eu. É um poema que mexe muito com a gente, sabe? Tá nos dispersos, ele tá nos dispersos, é isso mesmo. Por isso que acaba não sendo muito conhecido, né? É. Nossos filhos viajam pelos caminhos da vida, pelas águas salgadas de muito longe, pelas florestas que escondem os dias, pelo céu, pelas cidades, por dentro do mundo escuro de seus próprios silêncios. Nossos filhos não mandam mensagem de onde se encontram. Este vento que passa pode dar-lhes a morte. A vaga pode levá-los para o reino do oceano. Pode estar caído em pedaços como estrelas. Pode estar sendo despedaçados em amor e lágrima. Nossos filhos têm outro idioma, outros olhos, outra alma. Não sabem ainda os caminhos de voltar, somente os de ir. Eles vão para seus horizontes, sem memória ou saudade. Não querem prisão, atraso, adeuses. Deixam-se apenas gostar, apressados e inquietos. Nossos filhos passam por nós, mas não são nossos. Querem ir sozinhos e não sabemos por onde andam. Não sabemos quando morrem, quando riem. São pássaros sem residência nem família, à superfície da vida. Nós estamos aqui, nesta vigília inexplicável, esperando o que não vem, o rosto que já não conhecemos. Nossos filhos estão onde não vemos nem sabemos. Nós somos as doloridas do mal que talvez não sofram, mas suas alegrias não chegam nunca à solidão de que vivemos. Seu único presente, abundante e sem fim. Demais, né? É demais. Se eu, É se eu demais. Eu também sou tivesse, mãe. se eu tivesse que resumir toda a poesia da Cecília numa única palavra, eu diria transcendência. Sim. Se eu tivesse que resumir, né, Sim. tudo isso, para mim, eu diria para você, a poesia da Cecília é transcendente. Sim. É o inefável, é o absoluto, né, que ela capta como poucas pessoas conseguiram captar. E olha que eu já li bastante poesia, mas... É verdade. Você sabe, enquanto você estava lendo, eu estava pensando que minha avó me ligava todo dia. Não é lindo? É mesmo. Lindo, lindo, lindo. Depois eu vou... É a minha pergunta, né, que você colocou lá na lista. Como é que eu fui na escola? Como é que foi a escola? Que gracinha. Eu acho, como eu também conversava com as minhas filhas pelo telefone, porque eu trabalhava muito, tinha muitas empresas e tudo mais, eu adorava ouvir aquelas vozes, né? Oi, mami, tudo bem? Como vai você? Tararau. Eu acho que também ela tinha essa alegria. Então, Pedro, muito agradecida por sua linda antologia. Foi realmente espetacular ouvi-lo, foi muito bonito mesmo. Olha aqui, e qual é o verso que te faz companhia, você sabe de quê? Pô, vários versos dela me fazem companhia, né? Vários? Olha que legal. Sim, por exemplo, não ando perdida, mas desencontrada, levo o meu rumo na minha mão. Arame seda, percorro o fio do tempo liso e nem sei de que preciso de tão depressa que não.
A vida só é possível reinventada. Então, assim, alguns versos da Cecília, né? Mesmo aqueles que nós falamos da canção da Tarde do Campo, né? Mas a pedra é minha, mas a estrela é minha. Quer dizer, você Sim. pode estar sendo apertado pela vida de todos os momentos, de todos os jeitos, né? Aí você olha para o céu e fala assim, mas a estrela é minha. Quer dizer, eu posso contemplar a estrela, posso ver a beleza que existe ao meu redor, posso ver a poesia que está em tudo, mesmo que tudo me aperte ao lado, né? Então, é isso, né? Esses versos da Cecília me fazem companhia sempre. Por isso que os livros dela são meus livros de cabeceira, né? Faço Os meus questão também. de tê-los. Eu também faço questão de tê-los todos, assim, em volta sempre. Eu tropeço neles até. Olha, e o que gostaria de me perguntar, Pedro? Como você se sente sendo neta de Cecília? Como você se sente sendo neta de um clássico? Quer dizer, você é neta de uma das poetas mais importantes, não só do Brasil, mas da língua portuguesa. Isso é uma coisa muito grande, isso é imensurável. Como você se sente sendo neta de Cecília? Eu faço tudo por merecer, tudo. Eu sempre fiz, desde criança. Eu era criança que subia em cima da mesa, colocada por adultos, para dizer poemas que eu sabia dela, né? Que minha mãe lia para mim poemas da minha avó. Os Tamanquinhos e essa mesmo, a canção da tarde no campo. Eu dizia tudo isso muito criança. Ainda quando eu passava por debaixo das mesas, sem precisar baixar a cabeça, sabe? Era tão pequena que era preciso levantar e colocar em cima da mesa para eu dizer na escola. Tanto que as minhas fotos de criança são assim, uma multidão de cabeças e lá no meio uma criança de braço levantado, boca aberta, porque eu estava... Era algum dia da mãe, do pai, era algum dia de festa, era alguma festa na escola que eu estava lá falando. Mas eu era uma criança sem medo de falar, sem medo de amar o que eu estava falando, porque eu entendia o que eu estava falando e comovia as pessoas, e às vezes ainda comovo quando eu falo, quando eu leio, e também me comove, também choro junto. E essa consciência de ser neta da minha avó é uma consciência real, assim como eu sou sobrinha da minha tia Maria Fernanda, que era uma atriz, e a gente tinha que correr na rua, nos fãs, calorosamente nos perseguindo, assim como eu sou filha da minha mãe, Maria Matilde, uma grande advogada, uma mulher muito corajosa, muito firme, sabe? E filha do meu pai, que é um sujeito que é um engenheiro que criou viadutos com 8 entradas e saídas ligando a Zona Sul à Zona Norte, no Rio de Janeiro, um professor de cálculo estrutural, sabe? Ou seja, eu fui sobrinha do Harold Strang, que foi o camarada que criou as reservas ecológicas do Rio de Janeiro, várias, não é? A sobrinha do Luiz Galon, que foi diretor da TV Tupi. Então, minha tia Elvira, que era uma mulher maravilhosa, entendia tudo de biblioteconomia, me ensinou a trabalhar com dicionário, a buscar como buscava uma palavra no dicionário, tão pequeno já sabia, e ela se dedicou a isso. Então, eu tive uma família pequena, mas com pessoas muito competentes, muito capazes. E eu acho que dentro desse universo, eu aprendi a amar e não sabia o tamanho que isso tinha, né, para as outras pessoas. Mas eu sabia conviver com isso como eu faço até hoje. É uma naturalidade, é como diria aquela personagem do Peanuts, que ela diz assim, os meus cabelos naturalmente encaracolados, sabe? Quando você tem, você não coloca. Então, eu convivo com essa realidade há muito tempo. E eu não sei se isso é um diferencial que crie qualquer impacto
constrangedor. Eu me sinto muito acolhida, muito amada, eu amo abundantemente as pessoas, eu sinto que todas as pessoas que gostam da minha avó pertencem à minha família, como se fosse uma extensão. Então, não tenho nenhum problema em conviver com essa consciência, porque é uma consciência, né? E eu também fui preparada para trabalhar mentalmente a obra, a entender do que significava a literatura longe das paredes da casa, não é? No universo, no campo mesmo da educação, da literatura mundial e tudo mais. Então, naturalmente encaracolados, compreende? Você acha que eu te Claro. respondia? Sim, 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 Respondi? sim. E o que você gostaria que eu te perguntasse, Pedro Melo? Nossa, você perguntou tanta coisa, né? Essas perguntas tão interessantes. O que eu gostaria que você me perguntasse, assim, que você me perguntasse alguma outra coisa que você não tenha imaginado aqui nesse roteiro. Tem alguma outra pergunta que você tenha imaginado que não esteja aqui no roteiro? Uma outra pergunta. Você escreve poesia? Sim. Escreve? Você quer dizer Escrevo. algum poema seu pra gente agora? Nossa. Vamos lá. Nossa, eu fico até com vergonha, né? Nós estamos falando de Cecília. Deixa-me ver uma coisa. Deixa eu achar aqui o livro. Bom, eu acho que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever ainda pequeno, sabe? Sim. Talvez um pouco influenciado pela leitura dela. É lógico que jamais, né, não tem comparação. Eu sou uma pessoa comum, né? Um dia a pessoa, né, às vezes os amigos me chamam de poeta, eu falo, não sou poeta, eu sou um professor de português que às vezes escreve uns versos. Poeta é Cecília Meirelles, é bandeira, né? É quem vive em permanente estado de poesia, quem não era desse mundo, né? A Cecília não era desse mundo, ela flutuava. Eu não, né? Eu tô na Terra, né? Mas vamos lá, né? O que é que eu posso ler para você? Bom, olha, tem a Bíblia falou para você ler Dança da Via Láctea. Você está conseguindo ver? Eu leio ao contrário também, Dança da Via Láctea, tá aí. Isso aqui é um livro que eu estou lançando esse ano. Certo. Bom, então vamos lá, né? Alumbramento. Sim. Alumbramento. Aos teus olhos, talvez eu nem exista, e seja apenas um contato a mais. Mais um é namorado à tua vista, um barco à vizinhança do teu cais. Um fã que não está na tua lista, mas a quem dás inspiração demais. Sabes que tu deslumbras este artista, que mesmo em vão te escreve madrigais? Em meu alumbramento, ao céu aberto, põe-se a voar os versos que te oferto, borboletas saindo da crisálida. Há tanto para dizer que me embaralho e agradeço por este amor grisalho que trouxe cor à minha vida pálida. Que revelação! Essa eu não conhecia. É um soneto do meu livro. Estou lançando esse ano, né? Que para você fica espelhado, né? Fica. Eu resolvi juntar as coisas que escrevi e fiz esse livro. Né? Fez bem, Pedro. Fez bem. Né? É muito belo o seu poema Obrigado. E muito curioso. Eu não
Não tinha imaginado que você fosse poeta, não sabia. Não, Adorei. poeta era Cecília. Poeta era Cecília. Eu sou um professor de português que às vezes escreve uns versos. Né? Olha, Não consigo me ver como poeta. A Cecília tem uma entrevista onde ela diz que todos os poetas, só por serem poetas, são bons. Né? E já é um diferencial real, né? Porque a poesia, ela não toca a todos, né? Infelizmente, até hoje a gente não tem esse exercício. Deveríamos ter esse exercício, né? Os professores deveriam ter uma condição sine qua non de serem professores. Eu só começaria a dar aula com poesia, né? Eu acho que... Você sabe, igual nós estávamos... igual você lembra, nós estávamos falando esses dias sobre os espectros, né? Sim. Eu tenho um fascínio de pensar que ela escreveu aquele livro ainda adolescente. Um livro de sonetos, um livro de sonetos aos 16 anos, sabe? E às vezes é quase inacreditável, sabe? Um livro de sonetos, né? Decassílabos, todos de acordo com os critérios clássicos de composição, tudo aqui nos lugares. Eu acho que tem até alexandrino aqui, que é o verso mais difícil da língua portuguesa. Que é o verso de... tem sim, tem soneto alexandrino aqui. O verso alexandrino é o verso mais difícil da língua portuguesa. Leia um alexandrino, já que você tem esse fascínio por espectros, que eu acho deslumbrante. Ensina lá. Né? Olha esse aqui, evocação. Aí ela colocou uma epígrafe, lendo Beaumarchais. Né? Beaumarchais foi um grande dramaturgo francês, né? E aqui ela lendo Beaumarchais, quer dizer, com 16 anos ela lendo literatura francesa do século XVIII. Então isso por si só já é fascinante. Ela indica aqui o Beaumarchais, né? Que foi o criador, se não me falha a memória, do personagem do Fígaro, que depois vai servir de mote para a ópera do Mozart, né, As Bodas de Fígaro, mas e para a grande ópera do Gioacchino Rossini, o Barbeiro de Sevilha, né, e antes do Giovanni Paisiello, né, que também tem ópera com o mesmo tema. Eu sou apaixonado por ópera. Eu escuto ópera desde criança. Eu escuto ópera desde criança. Isso acho que eu não sou normal também, né? Mas tudo bem. Evocação. Noite... isso mesmo. Evocação. Noite fresca e serena. Aberta a gelosia do florido balcão, numa penumbra leve, dorme a câmara voenga. O vulto a um canto amplia o velho cravo mudo. O luar põe tons de neve no embutido do assoalho, em que a sombra descreve, larga e aconchedora, a poltrona macia. Onde sonha esquecida uma guitarra breve, o seu sonho eternal de amor e melodia. Há um perfume no ambiente, um perfume de outrora, muito vago, a lembrar todo um passado morto. E é quando no silêncio um largo acorde chora e sente-se fremir numa estranha dolência, sob o esplêndido céu, calmo, profundo, absorto, a alma de querubim na ansiosa adolescência. Meu Deus, uma menina! Uma menina! Eu acho isso aqui encantador. Um soneto alexandrino. Uma menina de 16 anos escreveu soneto alexandrino. Né? Porque assim, o alexandrino, assim, eu não quero ter tom professoral, tá? Você me desculpe, mas às vezes é vício da profissão, né? Professor de português, né?
Claro. O verso alexandrino é o verso mais difícil da língua portuguesa em termos técnicos, né? Não é só fazer 12, não é só o verso ter 12 sílabas. Tem uma exigência, porque o verso alexandrino ele vem da língua francesa. Então, assim, a sexta sílaba tem que ser obrigatoriamente oxítona. Então, é como se para dividir o verso, como se eu pudesse dividir o verso em 2 de 6. Essa pausa se chama cesura. E aí divide o poema em 2 blocos que se chamam de hemistíquios. Olha, só isso já é assustador, né? Aí a sexta sílaba tem que ser de uma palavra oxítona. Se não for oxítona, pode ser paroxítona, mas a próxima sílaba tem que terminar em vogal, e a palavra seguinte tem que começar em vogal para fazer a junção das 2 vogais, né? E acho que se chama elisão, sinalefa, não lembro o nome técnico agora. Olha, só de te falar já deu cansaço, não deu? Isso é extremamente difícil. Não, eu acho bem legal. Esse aí não é o Jambamã, não? O Anjambamã é francês, olha só, né? O Anjambamã, que é cavalgamento, é quando um verso termina no outro. Então, o limite do verso se amplia no verso seguinte. E, aliás, ela faz o Anjambemã aqui, né? Em português seria cavalgamento. Em português, a gente chamaria de cavalgamento. Ela faz o Anjambemã aqui também. Um verso termina no outro. Cadê aqui? Nesse mesmo poema aqui, essa evocação. Quer dizer, ela diz, noite fresca e serena, aberta a gelosia. Só que aí continua no verso seguinte, do florido balcão. Então, quer dizer, a gelosia do florido balcão. Quer dizer, se do florido balcão é referente à gelosia, né? Quer dizer, sintaticamente, os dois estão ligados. Mas houve uma quebra. Isso é o Anjambamã. Quer dizer, tem que gostar muito de poesia, tem que conhecer a língua com profundidade para dominar isso. Sim. Sabe? Tem que conhecer isso. Quer dizer, só domina isso aqui. Primeiro, quem gosta muito da sua língua. Eu tenho que gostar muito da língua, eu tenho que ver muita beleza na língua. Claro que a língua tem suas belezas, mas não é todo mundo que vê, né? Mas você não conhece aquele poema dela do aeronauta, Eu, Estudante Empírico? Ela foi necessariamente uma estudante autodidata. Ela foi uma autodidata. Então, assim, eu acho impressionante que uma menina de 16 anos conhecesse a língua com tanta profundidade. Não só para escrever um decassílabo, mas para escrever um verso alexandrino. Pois, mas você também não sabe que aos 10 anos ela ganhou uma medalha de ouro pela excelência da conclusão dela do curso primário, das mãos do Olavo Bilac? Eu conheço essa história, porque o Olavo Bilac era inspetor de ensino. Ele era inspetor do ensino no Rio de Janeiro. Correspondia ao ministro da história. Educação, exatamente. E ela não ganhou a medalha por causa da escola, ela ganhou por mérito dela, de ter sido uma aluna que se destacou com a excelência do estudo dela durante a infância. Então, ela é uma aluna que recebeu a medalha das mãos do Olavo Bilac, que era o inspetor, mas era o grande poeta, não é? Eu acho que tudo isso tem... essas ligações, né? Quer dizer, é inexplicável, né? Sim, eu conheço essa história. O Bilac era inspetor de ensino em 1910. Ele morreu 8 anos depois. Ele morreu em dezembro de 1918. Tanto que o último livro dele, que é o Tarde, foi póstumo. Saiu em 1919. Que é um livro maravilhoso também. Eu tenho a obra completa do Bilac. Maravilhoso. Bilac é maravilhoso. Eu adoro Bilac. Demais, demais. Bilac também está é um dos meus poetas de cabelo preferidos, né? Aliás, eu te contar, falar em poesia, eu me mudei o ano passado, como eu te falei, né? Estava morando aqui em São Paulo, me sentindo meio exilado. Aí prestei um teste seletivo para dar aula numa universidade em Mato Grosso do Sul. Aí fui para lá. E aí eu fui
cara e a coragem. Sim. Como eu não sabia quanto tempo ia ficar lá, eu deixei toda a minha mudança, meus móveis, na casa de um parente aqui em São Paulo. E fui para Mato Grosso do Sul, só com mala, levando duas coisas. Minhas roupas e meus livros. E aí meus livros de poesia foram todos comigo. Os livros eu levei comigo. Então, acabei trazendo a Cecília na bagagem de volta aqui para passar as férias. Então, a Cecília, o Drummond, a Cecília... Eu tenho obra, assim, os poetas de que eu mais gosto, eu faço questão de ter obra completa. Eu não me contento com antologia, eu quero ter tudo. Quero ter toda a obra. Então, eu tenho obra completa. Eu tenho obra completa do João Cabral, da Cecília, do Drummond, do Vinícius, do Bandeira, do Bilac. Sim. E do Augusto dos Anjos. E do Mário Quintana. Tenho tudo impresso. Faço questão. Eu viajei, a mala ficou pesadíssima só por causa dos livros. Mas eu falei, não, meus livros de poesia vão comigo. E a Cecília vai comigo. E foi, tá aqui. E trouxe de volta agora, né, porque vinha passar um tempo prolongado aqui. Falei, não posso sobreviver sem poesia. Poesia tem que estar comigo para onde eu vou. Então tá aqui. Não dá. É isso aí, né? Olha, até passou aqui um pipoqueiro que ele tá com o tema de carnaval. Não sei se você ouviu, mas você vai ouvir mais tarde. Com uma canção que a minha avó me ensinou e a minha mãe cantava comigo. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que lhe aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho. Conheço. Aliás, eu tenho uma história engraçadinha para te contar sobre essa música. Conta. Porque no curso de letras eu tive 2 anos de latim, né? Infelizmente, hoje o latim não é mais obrigatório nos cursos de letras. O que eu acho um crime, né? É um crime. Mas as universidades públicas ainda mantêm, pelo menos uma boa parte. Eu acho um crime que uma pessoa se forme em letras e não conheça latim. Bom, a Cecília é do tempo que havia latim na escola, né? Latim, então ela teve latim na escola, né? Você vê o diferencial de uma pessoa que conhece português e que estuda latim, né? Sim. E aí no curso de letras eu tive 2 anos de latim. E a minha professora um dia ela mostrou pra gente uma tradução que ela havia feito da jardineira para o latim. Ela fez uma tradução para o latim da letra da jardineira. Aí ela traduziu jardineira por horticultrix. Fica pesado, né? Horticultrix. Pois é. A jardineira em latim. Dava para cantar, não, né? Não dava. Eu acho que ela tentou. Ficou engraçadinho, sabe? Foi mais assim, a letra ficou impecável do ponto de vista do latim, né? Então, uma lembrança agora. Você falou da jardineira, me lembrei das minhas aulas de latim. Como eu amava latim, né? Eu também tive um pouco de aula de latim, mas depois foi abolido, não podia mais dar aula, então também perdi. Mas a minha mãe teve aula de latim. O latim foi abolido. O latim foi abolido das escolas em 1964, parece. Não tem exatamente mas acho que é isso. Mas eu estudei numa escola que ainda tinha uma escola religiosa. Sim. Ainda tinha Então, o que tem certeza que eu preciso saber? Meu Deus do céu, o que você sabe tudo sobre Cecília, né? O que você tem certeza? O que eu tenho certeza que você precisa saber? E olha, não sei se isso você já sabe, né? Que quem lê a poesia da Cecília Meirelles não é simplesmente um leitor, é um apaixonado. Então ninguém lê a Cecília se não for de forma passional. Então assim, quem ama Cecília, ama pra valer. Pra valer, verdade. A professora Norma que não me deixa mentir que ela é apaixonada por Cecília. Né? Não, ela tem uma capacidade incrível. Ela tem uma capacidade genial, ela é maravilhosa. Além de ser uma pessoa muito acolhedora, né? Uma das professoras que eu mais amei na minha vida, né? Bom, ela vai adorar ouvir isso. Se eu estou gostando, imagina ela, olha só. Mas é isso que você tem. Bom, acho que é isso. Você sabe que todo mundo que ama Cecília ama mesmo, né? Ama.
Acho que você sabe, As né? pessoas sabem os poemas de cor, elas me falam na mesma hora, assim, quase como se fosse um Abra-te Sésamo, sabe? Assim, Sim. uau! Na mesma hora elas falam. Olha, e qual o mais importante em Sicília? Não, Ai, o que sabes que eu não sei? O que sabes que eu não bom, sei? o que eu sei que você não sabe, É, aconteceu aí de você me perguntar se eu escrevia, isso. eu diria para você que foi lendo a Cecília que eu tive vontade de escrever poesia também. Ah, que bonito, que lindo! Claro, é claro que eu sabia que eu nunca Sim, iria fazer o que ela faz, né? É, e um dia, quem apaziguou meu espírito foi o Décio Pinhatari. Décio Pinhatari tem um livro chamado Comunicação Poética, e sim. ao falar sobre poesia, ele diz assim, que não é porque um indivíduo nunca vai ser um Pelé, que ele não pode jogar futebol. Claro, Me claro. apaziguou, porque assim, eu escrevo meus versos, eu escrevo desde adolescente, Sim, né? E aí, durante muito tempo, eu pensei se eu iria realmente publicar um livro. Porque, como eu te disse, eu não me vejo como poeta. Eu sou o professor que, de vez em quando, comete seus versos, né? E alguns aqui eu escrevi muito apaixonado. Então, às vezes, eu tenho receio de ter açúcar demais. Então, sou muito crítico com aquilo que eu escrevo. Eu ando sim. escrevendo crônica, das crônicas eu estou gostando mais. E aí, quando eu fui ler quando eu li esse livro do Décio Pinhatari, Comunicação Poética, eu li na época que eu estava escrevendo minha tese de doutorado. Sim. E aí ele diz lá, né? Não é porque você não é um Pelé que você não possa jogar futebol. Aí eu pensei, é verdade. Eu pensei, bom, Claro, claro. deixa eu pensar. Quer dizer, eu nunca vou. Claro, eu não tenho pretensão. Eu nunca vou escrever igual a Cecília, igual o Drummond, igual o Bandeira. Não, eu vou tirar esse Claro, peso de mim. Vou escrever, vou claro. publicar, se as pessoas gostarem ou não. Se elas gostarem, ótimo. Se elas não Não, não, gostarem, paciência. E não, não, segue mas o barco. segue o barco. Ser poeta não depende de você fazer ou não sucesso. O poeta, ele não pediu para nascer assim, não é? A minha mãe escrevia poesia em qualquer lugar, que nem a minha avó, que dizia que escrevia no bonde, nas coxas, durante É, na reunião, a eu já reunião, todo escrevi mundo muito andando em ônibus. discutindo. Pois Eu já é, escrevi, eu eu, já escrevi muito andando em ônibus. Sabe? então, Eu levava um bloquinho, papel, caneta, um bloco de papel, caneta, e ia anotando as ideias, no metrô, no trem, sabe? Uma vez eu estava dando aula, uma vez eu estava no presídio, bom, bem entendido, né? Eu não estava preso, eu estava dando aula, eu dei aula no presídio. E de repente sim, veio uma ideia, eu estava dando aula. Eu dei uma paradinha, pedi licença para os alunos, anotei lá a frase num papelzinho, voltei para a aula. É um pouco isso, sabe? claro. Nasce do instante. Nasce, Nasce do nasce. instante. Não, Eu e nesse andando na rua. instante eu acho que o Pignatari está certo, porque o mais bacana é que não existem dois poetas iguais. Então, se você não estiver exercendo a sua poesia, o mundo está perdendo, está sendo menor sem a sua poesia, entendeu? Porque todos os poetas são importantes, todos eles falam coisas das suas coisas, e isso faz com que a gente possa ter acesso a essa poesia que está dentro do poema, entendeu? Então, eu acho fundamental. Ninguém tem que ter um parâmetro para escrever ou não poesia. Simplesmente tem que escrever, porque você é um poeta, e um poeta não pergunta a alguém se pode, ele escreve, entendeu? É, Por exemplo, acontece. o meu primeiro poema que eu escrevi, assim, e que eu gostei de ter escrito, eu levei para minha mãe e ela me mandou voltar para o segundo andar, botar na gaveta do gabinete da minha avó, porque aquilo não era meu, era da minha avó. Entendeu? E foi o meu primeiro poema que eu gostei tanto. E eu chorei. E ela me disse, por que você está chorando? Eu falei, mas porque eu não posso fazer isso. Eu não posso colocar lá porque não é dela, é meu.
Então, você veja lá, a gente não pede, a gente é ou não é, não tem essa historinha de você um dia vai ser um grande poeta, então comece a escrever já. Não é assim, não é desse jeito, né? Olha, a Beth Poeta está aí, ela passou, eu vi que ela estava falando, e Beth, eu estou vendo que você passou aí, mas eu leio mal pra caramba, porque meu óculos é bifocal e às vezes são pequenos, mas um beijo, Beth querida, né? Ela escreveu um poema lindo sobre a Cecília, bem bacana. Então, ô Pedro, o que sabes que eu não sei? Bom, foi essa pergunta, né? Foi Eu essa? comecei a escrever, que a Cecília me deu vontade de escrever também. Então, qual o mais importante em Cecília? Nossa. É essa transcendência. Essa capacidade de, a partir do cotidiano, extrair a transcendência das coisas a partir do cotidiano. Acho que é o mais importante. Eu vejo, né? Quer dizer, essa delicadeza da obra dela. Né? A borboleta, a bailarina, a folha, né? A flor, a rosa, né? Então, essas coisas cotidianas, não há nada de esotérico. Sabe? Não é aquela coisa terrível. Assim, eu vou dar um exemplo a você de uma coisa que eu não gosto. Não é aquela coisa terrível do Alberto de Oliveira, lá do vaso chinês ou do vaso grego, né? Que obriga o estudante a ler aquilo na escola. Não é aquela coisa medonha, né? Artificial. Não, Sim. é o cotidiano, é a vida. Não é vaso grego, nem vaso chinês, nem tapete, nem Nero dormindo, nem, sabe? Não é isso. Quer dizer, ela captar a poesia das pequenas coisas, do dia a dia. Né? De uma borboleta. Se eu estivesse aqui agora, fosse a Cecília, visse uma borboleta pousar aqui na janela. Quer dizer, ela fotografaria num poema a borboleta. Quer dizer, como se a poesia da Cecília fosse fotografia. Nasce do instante, como escreveu minha prima aqui nos comentários. Você sabe que ela também escreveu que a coisa mais importante que ela acha que ela fez não foi escrever poesia, mas foi ser uma educadora, não é? Eu acho bem legal ela ter esse amor pela educação e transcendia mesmo, como você diz, através da poesia, né? É uma grande comunicadora de educação através do poema, né? Acho que sim. E o que falta pesquisar? Pois é, então, conhecer essa parte da obra da Cecília professora, né? Os escritos dela sobre educação, que eu confesso para você que nunca li. Sei de referências, mas nunca li os escritos de Cecília sobre educação. Sei que causaram impacto, né? Mas não cheguei a ler. Faltaria pesquisar isso. Certo. Né? Vale a pena, viu, Pedro? A Cecília é educadora. Tem 5 volumes de Crônicas de Educação, aonde foram compilados, foram reunidos dessa forma. Não é a forma ideal, porque não traz cronologicamente todas as crônicas, traz esporádicas e, de qualquer maneira, vale a pena ler. Eu vou te mandar uma de presente, um volume. Depois você me passa o seu endereço de correio, eu te envio. Então, e o que falta pesquisar e o que é um poeta universal? Bom, um poeta universal é aquele que fala para os leitores de todos os lugares e de todos os tempos. Então, universal para todas as pessoas. Então, a Cecília causaria impacto na Índia. Eu penso na Índia por causa da amizade dela com o Tagore, né? Ela escreveu os poemas lá, tem um livro, né, só sobre os poemas que ela escreveu na Índia, né? Então, e tem aquele poema que ela escreveu em homenagem a Gandhi, que foi traduzido em diversos idiomas na Índia, não é? E foi falado. Exato! Isso é universal. Fala para todas as pessoas. Então, quer dizer, um leitor lá na Índia,
um leitor lá nos países africanos de língua portuguesa, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, lá, qualquer um deles, vai ler a Cecília com o mesmo encantamento com que eu, que era um garoto que se criou na cidade de São Paulo, vai ler também. Sim. Então, o mesmo Sim. encanto, isso é ser universal. Falar com todos. Quer dizer, a pessoa ler aquilo e ser catártico. Sabe, assim, daquilo te despertar, sabe? Daquilo falar com você. Sim. Olha, alguém escreveu aqui assim, olha, Pedro é muito modesto com relação à própria obra. É magnífico trovador em Nova Friburgo, poeta premiadíssimo. Aí a Renata Pacola, ela é minha amiga. Os amigos são maravilhosos. Que bom, Isso é uma né? longa história. Muito bom. Ser reconhecido em vida é a melhor coisa que existe, não é? É bem bacana. Então, qual a importância da obra de Cecília Meirelles para o Brasil? Bom, como eu disse para você, ela está entre os maiores poetas do Brasil, uma das maiores do século XX, né, das figuras femininas, embora eu goste de outras, ela é a maior das figuras femininas da poesia, ela é o maior nome da poesia feminina no Brasil. Assim, poesia escrita por mulher, né, poeta, né, ou poetisa, como você fala no português. Sempre tem essa coisa de poeta, poetisa, né? Eu uso um pouco as duas palavras, né? Então, ela é o maior nome da poesia brasileira, feminina, escrito por mulheres. E como eu disse para você... poeta porque artista não tem essa declinação de artista ou artista. Ela dizia que era poeta porque o poeta também não tem essa declinação. Ou é poeta ou não é poeta. Principalmente por aquele uso, né, da poetisa como algo decorativo e não era meio isso. Depreciativo, né? Então, aí, respondendo isso, terminando, né? E para os pais de língua portuguesa, porque o Romanceiro é o maior livro de poesia do Brasil. É meio ousado falar isso, né? Como eu disse para você, a nossa versão dos Lusíadas, né? Claro, como eu disse, é outro gênero, né? Não é um épico. Me fala outro livro que poderia ficar em paralelo ao Romanceiro. Que outro autor seria um livro para ficar em paralelo? Oi? Com poesia ou literatura de forma geral no Brasil? Se você diz, olha, é ousado o Romanceiro falar que ele é tem a correspondência camoniana do... Não sei, você sabe, essa é uma leitura particular. Mas me fala quem seria o outro autor que você teria para dizer, não, mas tem essa obra aqui que poderia ser superior a esse livro. Não, superior ao Romanceiro não tem, né? É o grande livro. Assim, eu diria paralelos, né? Nós temos o Drummond, é claro. Nós temos o Drummond, é claro, né? Sim. Claro, Enigma, que por sinal é da mesma época do Romanceiro, né? Mesma época. O Claro Enigma é um livro sem comentários, né? É assim, um dos livros mais extraordinários que alguém já escreveu também de poesia no Brasil, o Claro Enigma, do Drummond, né? O Bandeira, né? O Libertinagem. Aí a lista vai começar a aumentar, né? Mas você acha que eles têm Aí eu vou me lembrar do Morte e Vida Severina, do João Cabral. Você diria que ele tem a altura do Romanceiro? O quê? Esses livros que você citou? É que você sabe o que acontece? É difícil comparar, né? Não estou comparando. São projetos diferentes. São livros diferentes. Alturas, porque a gente sabe que... não que a gente possa expressar isso de forma tão clara, mas é que os livros têm uma certa altura, como se tivesse mesmo uma matemática, como ela diz, que está além da nossa vontade. Ela é quase como né, na defesa. Então, claro, eu te entendo. Assim, em termos de poesia, eu colocaria o Romanceiro e outro, né, o Claro Enigma do Drummond, né, o Libertinagem do Bandeira. Então, quer dizer, os grandes livros da poesia brasileira do século XX. Né? Quer dizer,
ela com Romanceiro, o Claro Enigma do Drummond, né? Quer dizer, quem escreve um poema como A Máquina do Mundo, meu Deus, A Máquina do Mundo do Drummond é um espetáculo aquilo, né? É igual Romanceiro, é para você ler de joelhos e agradecer que o Brasil teve alguém, um poeta desse nível, né? Sabe? Então, eu diria que são os grandes livros de poesia do Brasil. Claro, veja bem, é a minha leitura. A leitura muito, eu diria assim para você, idiosincrática. Com certeza, sem problema. É uma leitura, assim, eu já faço essa, digamos assim, modalização, que é uma idiosincrasia minha. Veja, eu não sou crítico literário. Né? Eu sou, tá? Eu não gosto de falar, mas já que, né, surge aí a questão. Eu sou, de fato, mestre, doutor em letras, mas em língua portuguesa, não em literatura. Eu não sou crítico literário. Então, claro, vai ter gente que poderia dizer, ele está exagerando, né? Quer dizer, ele não tem bagagem crítica para falar isso. Mas eu estou falando para você. Veja bem, o nosso papo aqui. Precisamos salvar. Precisamos salvar agora. Voltamos. Tá. Voltamos. Nós começamos antes, 20h55. Senão o Instagram não salva a gente, não é? Sim. Então, 2 minutos, já volto. Mantenha o espírito que eu já volto. Peraí. Com licença a todos. Com licença, Pedro. Mantenha o espírito. Mantenha